celebridades que têm hábitos bizarros. A Jennifer Lawrence faz xixi na pia. Ela disse que se entrar num banheiro e ele estiver ocupado, ela vai fazer xixi na pia ao invés de esperar. E o Cristiano Ronaldo não dorme à noite. Ao invés disso, ele cochila 5 vezes durante o dia, com cochilos que duram exatamente 1 hora. O grupo IVE inteiro só come hambúrgueres de garfo. Eu amo elas, mas isso me deu um pouco de nojo, não sei porquê. Já a Megan Fox bebia sangue com o seu ex-namorado. E também não dava descarga depois de fazer cocô. Uma pessoa bem normal, graças a Deus. E a Katy Perry, mais normal ainda, coleciona cabelo de outros famosos, que ela secretamente pega no camarim durante eventos como o Grammy. Celebridades que têm hábitos bizarros. A Jennifer Lawrence faz xixi na pia. Ela disse que se entrar num banheiro e ele estiver ocupado, ela vai fazer xixi na pia ao invés de esperar. O Cristiano Ronaldo não dorme à noite. Ao invés disso, ele cochila 5 vezes durante o dia, com cochilos que duram exatamente 1 hora. O grupo IVE inteiro só come hambúrgueres de garfo. Eu amo elas, mas isso me deu um pouco de nojo, não sei porquê. Já a Megan Fox bebia sangue com o seu ex-namorado. E também não dava descarga depois de fazer cocô. Uma pessoa bem normal, graças a Deus. E a Katy Perry, mais normal ainda, coleciona cabelo de outros famosos, que ela secretamente pega no camarim durante eventos como o Grammy. O MrBeast entrou na live desse cara e doou $100 mil. Mas com o desafio, raspe a sua cabeça. Na hora, ele saiu correndo pra pegar a maquininha e começou a raspar o cabelo inteiro sem nem questionar. Porque nessa época, o MrBeast tava entrando em várias lives e doando muito dinheiro. Mas aí ele percebeu que era uma conta fake e que os 100 mil eram na moeda do Zimbábue. E isso, na verdade, era R$20. Você consegue ler isso aqui? Não conseguiu? Então soletra ela pra entender. Coisas que no Brasil são normais, mas em outros países são de rico. Comer manga. Aqui tem pé de manga em literalmente toda esquina. Mas em alguns países, como o Japão, é uma fruta muito cara, que pode custar mais de R$100. Havaianas. Aqui, vende no mercado e qualquer pessoa tem. Mas na Europa, um par básico pode custar quase R$200. E virou um símbolo de status. Arroz e feijão. É o almoço padrão de qualquer brasileiro. Mas em alguns países, o almoço normal é um sanduíche. E pra comer arroz e feijão, você precisa ir num restaurante especializado, que custa muito caro. Por fim, dentista. Aqui é um serviço que a maioria das pessoas tem acesso. E tem inclusive de graça nos postinhos. Mas em alguns lugares, como a Inglaterra, é extremamente caro. E é normal andar por aí com o dente meio podre. Vezes que a internet salvou vidas. Essa menina tava fazendo live no TikTok quando as pessoas notaram um caroço estranho no seu pescoço. E falaram que ela devia ir no médico porque poderia ser câncer. A menina riu dos comentários, mas no dia seguinte resolveu ir no hospital só pra ter certeza. E depois de alguns exames, eles realmente acharam um problema grave na sua tireoide, que só deu pra tratar porque ela foi a tempo. O menino foi até a polícia dizer que seu melhor amigo tava desaparecido. Como eles estavam de férias, ninguém entendeu por que ele achava isso. Mas ele insistiu que tinha certeza que ele tinha sumido. E quando finalmente fizeram o boletim de ocorrência, o motivo era: fazia 2 dias que o seu amigo não mandava um reel pra ele. O quão raro é a cor do seu olho. O olho mais comum é o castanho escuro, encontrado em 40% das pessoas, incluindo eu. Seguido pelo castanho claro, que também 40% das pessoas têm. Em 8º lugar ficam os olhos azuis, que só 7% da população tem. Mas mais raros são os olhos mel, que só 4% das pessoas têm e muita gente confunde com o castanho claro. Em 6º lugar, olhos âmbar, que 3% tem e eu nunca conheci ninguém que tivesse. Em 5º, olhos cinza, encontrado em só 3% das pessoas. 4º lugar, olhos verdes. Eu achava que era comum, mas só 2% do mundo inteiro tem. Em 3º lugar, olhos vermelhos, que só 0,1% das pessoas tem. E normalmente só existe em quem tem albinismo, parecido com a heterocromia, em que uma pessoa tem 2 cores de olhos, e também só 0,1% tem. E por fim, o olho mais raro de todos, que só 0,01% das pessoas tem, é o olho preto. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão, mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida, porque era gago, e que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. O universo odeia essa mulher, porque ela tinha muito medo de avião e decidiu começar a terapia pra tentar superar esse medo. Só que alguns meses depois, o seu terapeuta sofreu um acidente de avião e morreu. E agora ela só viaja de carro. Porque o burro é o único que não tem medo do Shrek. Ele fala no primeiro filme que ele é daltônico, o que significa que enquanto todo mundo vê o Shrek desse jeito, o burro enxerga ele igual um humano. Coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse cara tava entediado no hospital e se perguntou se a sua cabeça cabia dentro do braço da cadeira. Ele resolveu tentar e entrou. Só que na hora de sair, ela ficou presa. O homem do seu lado começou a rir muito e decidiu mostrar como
ele conseguia enfiar a cabeça e sair facinho. Só que ele também ficou preso. E os médicos tiveram que resgatar os dois tanso. Esse faraó é amaldiçoado. Nos anos 20, quando encontraram a tumba dele, várias pessoas que participaram desse processo ficaram doentes e até morreram. E por isso começaram a falar que qualquer pessoa que perturbasse a tumba dele morreria. Só que depois de um tempo, descobriram que essas pessoas provavelmente morreram e ficaram doentes por causa de bactérias que tinham dentro da tumba e porque a medicina da época era um terror. E apesar de essa múmia não ser amaldiçoada, tem uma que realmente é. A do filme Maldição da Múmia. Esse filme sim é extremamente bizarro. E estreia hoje, 16 de abril, somente nos cinemas. Os meninos que eu gosto versus os meninos que gostam de mim. Foi o que ela postou pra falar que só os feios gostavam dela. Só que ela não imaginava a resposta que ela ia receber. Porque o próprio Mate respondeu. E quem falou que eu gosto de você. Depois disso, ela não só excluiu o post com uma conta inteira. Pessoas que ficaram famosas fazendo nada. Em 2006, esse cara chamado Guy foi num canal de TV pra uma entrevista de emprego. E enquanto ele esperava na recepção, um cara apareceu e falou: "Você que é o Guy?" E ele respondeu que sim. Só que ele era o Guy Goma. E eles acharam que ele era o Guy Pearce, um especialista em tecnologia que ia dar entrevista no jornal naquela noite. Só que não deu tempo de explicar. Simplesmente botaram o Guy ao vivo na frente das câmeras de uma plateia enorme. A entrevista começou e dava pra ver o pânico nos olhos dele. Mas ele respondeu todas as perguntas mesmo assim. E no fim, ele não conseguiu trabalho, mas virou meme. Quem que pensou nessas invenções? Uma chave que fica presa quando você coloca na porta, uma colher que é impossível de tomar qualquer coisa. Calma, calma. Um regador que rega ele mesmo. Galochas que protegem tudo, menos os seus dedos. Imagina usar isso com meia. Uma régua de 1 centímetro. O que é que eu vou medir usando isso? Cadeira perfeita pra mim, que tem a coluna mais torta que a Torre de Pisa. Garfo, que é mole e não dá pra espetar nada. Tá, eu não reclamo mais desse. O seu energúmeno, por quê? Gente, não. Ele diminuiu a caixa do correio todo dia até o carteiro perceber. No primeiro dia, ele nem viu diferença. Mas conforme o tempo passava, precisava chegar cada vez mais perto pra conseguir entregar as cartas. E a pergunta era, até quando ele ia entregar? Depois de 7 dias, ele percebeu o que estava acontecendo. Mas ainda assim, entregou as cartas. No 9º e 10º dia, ele até entregou, mas dando muita risada. Até chegar nesse tamanho de caixa que ele não conseguiu mais enfiar as cartas. Mas pegou o que tinha usando uma pinça. Esse menino encontrou o MrBeast num drive-thru. Ele viu o youtuber no retrovisor e resolveu fazer uma surpresa. Pagar pela refeição dele. Só que a história não parou por aí. Porque ele postou um vídeo e o MrBeast comentou falando que pagou a comida de todo mundo que tava na fila. Em 2015, a Cheetos lançou uma competição de quem achava o formato mais bizarro de salgadinho. As pessoas mandavam foto do formato que elas achavam e toda semana votavam no vencedor, que ganhava $10 mil. Mas no fim, esses 10 ganhadores competiam entre si pra descobrir qual foi o formato mais bizarro da história. E fizeram até um museu para as pessoas verem eles pessoalmente. E o vencedor que ganhou 50 mil foi o gato. Ela mandou mensagem pra pessoa errada, só que isso salvou uma vida. A Sydney tava provando um vestido pra sua formatura. Tirou uma foto e mandou pra uma amiga perguntando se tava bom. Só que ela digitou o número errado e mandou pra um completo estranho. E ele respondeu dizendo: "Acho que essa mensagem era pra outra pessoa. A minha esposa não tá em casa, então eu não consegui perguntar a opinião dela. Mas eu e meus 6 filhos achamos que você ficou linda." A Sydney achou muito fofo e postou na internet. Só que as pessoas perceberam que ele disse que tinha 6 filhos e na foto só tinham 5. E aí ele disse que o 6º filho tava no hospital fazendo um tratamento de câncer. Então a internet se uniu, fazendo uma vaquinha e arrecadando dinheiro pro tratamento dele. E agora ele tá bem. Músicas famosas que na verdade são cópias de brasileiros. Você com certeza já ouviu isso aqui. Só que 8 anos antes dessa música sair, um brasileiro tinha feito isso aqui. Copia, só não faz igual. A música mais famosa de 2012 foi essa aqui. Só que o que ninguém sabe é que ela é uma cópia descarada de uma música brasileira que saiu 45 anos antes. Por fim, muitas pessoas acham que essa música do Cat's Eye é bem parecida com essa brasileira aqui. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Será? A cor que você vê quando fecha
fecha o olho, não é preto. Porque o preto é isso aqui. Mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Descobriram que fantasmas realmente existem. Os carros da Tesla detectam quando tem pessoas por perto. Só que descobriram que se você andar num cemitério completamente vazio, aparecem pessoas ali. Os vídeos disso viralizaram. E as pessoas já tinham certeza que isso era a prova que fantasmas eram reais. Até descobrirem que isso foi uma pegadinha dos caras que fizeram o carro pra zoar com a nossa cara.